Notícia realmente urgente do Oriente Médio. Os Emirados Árabes Unidos finalmente entraram em guerra aberta contra o Irã. Hoje ficou sabido que, tendo sofrido mais com os ataques iranianos durante a guerra iniciada pelos Estados Unidos e Israel, os Emirados Árabes Unidos começaram eles mesmos a bombardear o Irã. Os Emirados possuem forças armadas modernas, sistemas de reconhecimento bem equipados e caças de fabricação ocidental, incluindo o Mirage francês e o F-16 americano. E agora os Emirados estão prontos para usar todo esse armamento para proteger seus interesses econômicos e fortalecer sua influência crescente no Oriente Médio, especialmente após a saída do país do cartel da OPEP. E também vale lembrar, atualmente os Emirados são os aliados mais próximos de Israel e dos Estados Unidos nesta região. Além disso, foram os Emirados que primeiro declararam que estão prontos para enviar sua frota para desbloquear o Estreito de Hormuz. Em resumo, os Emirados estão ganhando peso, tanto que já começaram a bombardear o Irã abertamente. Meu nome é Alexei Peti. Antes de começarmos a discutir o assunto, inscreva-se no canal e deixe um like no vídeo. Deixe qualquer comentário neste vídeo e inscreva-se no meu canal do Telegram Peti News, o link está na descrição deste vídeo. Então, como ficou sabido hoje, os Emirados Árabes Unidos começaram a bombardear o Irã por conta própria, entrando de fato nessa guerra. O Wall Street Journal escreve que os Emirados possuem forças armadas modernas, bem equipadas com sistemas de reconhecimento e caças de fabricação ocidental, incluindo os Mirage franceses e os F-16 americanos. E também lembro que os Emirados receberam de Israel sistemas de defesa antiaérea, o Domo de Ferro. Além disso, anteriormente, os Emirados declararam que estão prontos para enviar sua frota militar para desbloquear o Estreito de Hormuz. Mas no final das contas, o primeiro ataque dos Emirados foi feito mesmo pelo ar. Como escreve o jornal Wall Street Journal, a destruição dos sistemas de defesa aérea do Irã pelas forças israelenses e americanas reduziu significativamente o nível de risco para os Emirados. Entre os ataques que não haviam sido oficialmente confirmados antes, estava o ataque de 8 de abril à refinaria de petróleo na ilha iraniana de Lavan, no Golfo Pérsico. Naquela ocasião, esse ataque causou o maior incêndio e deixou fora de operação uma parte significativa das instalações por pelo menos alguns meses. Naquela época, os americanos e israelenses insinuaram que não tinham nada a ver com isso. Hoje ficou claro que foram os Emirados. Os Estados Unidos não elogiaram publicamente esses ataques realizados pelos Emirados e aprovariam uma ação semelhante de outros países do Golfo Pérsico. Por algum motivo, os demais países permanecem em silêncio. Só o Catar também aparentemente atacou o território do Irã, mas de forma muito limitada. O Ministério das Relações Exteriores dos Emirados recusou-se a comentar as operações, mas fez referência a declarações anteriores nas quais afirmava o direito do país de responder, inclusive por meios militares, a ações hostis. Durante o atual conflito, os Emirados Árabes Unidos se tornaram alvo de ataques do Irã. O Irã lançou mais de 2.800 mísseis e drones contra os Emirados, mais do que contra qualquer outro país da região, incluindo, aliás, Israel. A entrada de um país árabe na guerra contra o Irã é um acontecimento importantíssimo. Agora, Teherã vai se esforçar ainda mais para criar divisões entre os Emirados e outros países árabes do Golfo Pérsico que tentam atuar como mediadores na resolução do conflito. Mas os Emirados claramente decidiram seguir seu próprio caminho, diferente dos outros países do Golfo Pérsico. Lembro que, anteriormente, os Emirados saíram dos cartéis da OPEP e OPEP+. Já em 1º de maio ficou claro e evidente que Abu Dhabi escolheu definitivamente o caminho da soberania total, recusando-se a aceitar restrições coletivas. A questão é que o conflito na região colocou em risco a exportação pelo Estreito de Hormuz. Os Emirados investiram dezenas de bilhões de dólares para aumentar a capacidade de produção de petróleo para 5 milhões de barris por dia, mas eles não podiam extrair esses volumes mesmo quando o Estreito de Hormuz estava aberto porque a OPEP impunha suas próprias restrições. Permanecer na OPEP e cumprir as cotas agora significa perder dinheiro para eles. Dinheiro que é vital para a defesa e o funcionamento da economia em condições de bloqueio. Além disso, há também uma luta pela liderança na região.
Ou seja, nos Emirados eles entendem perfeitamente que, ao final desta guerra, alguém terá que assumir uma posição de liderança. Entre o líder dos Emirados, Mohammed bin Zayed, e o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, já se acumularam contradições críticas. Abu Dhabi, como eles mesmos declaram, não quer mais pagar pela liderança da Arábia Saudita na OPEP, restringindo artificialmente sua própria produção enquanto a Arábia Saudita persegue suas próprias ambições, inclusive nesta guerra. Porque os sauditas conseguiram redirecionar sua exportação de petróleo, contornando o Estreito de Hormuz. Eles bombeiam seu petróleo através de um oleoduto para outra costa no Mar Vermelho e de lá exportam o petróleo para o mundo. Mas os Emirados não conseguiram fazer isso. E os Emirados basicamente insinuaram para a Arábia Saudita que, se estamos no mesmo cartel, se somos aliados, talvez vocês também possam nos ajudar, por exemplo, lidando com o Irã. Os sauditas insinuaram: resolvemos nosso problema, não nos importamos, resolvam o de vocês. Por outro lado, os Emirados buscam se transformar de um mero exportador de petróleo em um centro financeiro e logístico global. A liberdade em relação às cotas permite que eles negociem petróleo com flexibilidade. Ela serve como instrumento para atrair investimentos para seus fundos soberanos. Mas antes que eles possam realizar tudo isso, é claro que precisam eliminar a ameaça do Irã. E foram exatamente os Emirados que durante toda a guerra pediram que finalmente os atores regionais enfrentassem o Irã, mas todos os outros ficaram em silêncio. Por isso, nos Emirados ficaram do lado daqueles que não ficaram em silêncio. Mensagem sobre a instalação de sistemas de defesa aérea israelenses nos Emirados Árabes Unidos. História. O trabalho conjunto dos serviços de inteligência dos Emirados e de Israel confirma a formação de um poderoso eixo anti-Irã. Os Emirados não se escondem mais atrás dos Estados Unidos, mas estão se tornando um ator militar independente. Portanto, a conclusão aqui é bastante eloquente. Bem, em primeiro lugar, a saída de um dos principais atores, e os Emirados ainda eram o terceiro no cartel, torna a OPEP um instrumento menos eficaz de controle de preços. E aqui eu destaco que isso é absolutamente favorável aos Estados Unidos e aos países ocidentais, já que a unidade dos exportadores foi destruída. Segundo, em vez de um bloco único das monarquias do Golfo Pérsico, vemos dois centros de poder. Esta é a Arábia Saudita, que se equilibra entre os Estados Unidos, a China e a Rússia, ou seja, ela tem amizade com todos. E o segundo centro de poder agora são os Emirados Árabes Unidos, que apostam em uma aliança forte com Washington, unidos por Washington e Israel. Na minha opinião, ainda não está definido quem os Estados Unidos apoiarão mais. Mas vai ficar ainda mais interessante, porque depois do fim da fase ativa desse conflito, os Emirados, que não têm obrigações com a OPEP, podem simplesmente jogar milhões de barris de petróleo no mercado de uma vez. Isso pode derrubar os preços e atingir em cheio os orçamentos de outros exportadores, incluindo, é claro, a Rússia e a Arábia Saudita. Aliás, esse movimento dos Emirados favoreceria Trump, que afirma que após a guerra os preços vão cair. Os Emirados podem realmente provocar essa queda de preços, então agora os Emirados não são apenas observadores, mas participantes ativos da guerra. Vou encerrar por aqui. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o seu like. Amigos, se quiserem apoiar financeiramente o canal no YouTube, podem fazê-lo. Qualquer doação pode ser feita pelos links e dados na descrição deste vídeo ou pelo QR Code na sua tela. É isso por hoje. Cuidem-se. Tchau a todos. Continuação.